informações do relatório, tá? Eu esqueci de gravar. Vamos recapitulando. Primeira semana, eu dei o relatório, deixei livre. A gente só tinha o objetivo do relatório. Vocês organizaram os grupos e produziram. Na segunda semana, eu organizei os grupos e dei capa e relatório. Ou seja, a gente precisava construir um único documento com a capa do trabalho bonitinho e as lâminas que vocês produziram em grupo. Na terceira semana, a gente vai acrescentar, então, mais um grau de dificuldade. Eu preciso de um único documento, tá? Capa, as lâminas. E agora, para cada lâmina, eu quero uma citação indireta da função principal daquele tecido, tá? Citação indireta, preciso de normas, tá? Eu preciso de data, né? Ano e autor que falou aqui. Outra coisa, grupos. Nesta semana, eu não irei sortear grupos. Vocês já podem ir se organizando de 4 a 5 pessoas. Porém, já saibam que semana que vem, o último será sorteado. Então, já fiquem cientes que na semana que vem, novamente, eu irei sortear os grupos, tá bom? Como eu comentei com algumas pessoas aqui, a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto com diversas pessoas. Isso nos eleva profissionalmente, a gente precisa saber trabalhar com estranhos, com amigos e até com pessoas que a gente não gosta. Então, o objetivo do trabalho em grupo é a gente desenvolver essa habilidade, tá? Eu vou começar o espelhamento de tela. Hoje a gente vai voltar um passo para análise histológica dos tecidos do aparelho locomotor, voltado mais para músculos e tendões, tá? A gente vai poder entender algumas funções que já foram faladas na aula de terça-feira. Quando eu acabar, eu espero tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou ter perguntas para fazer para vocês. Então, eu vou começar o espelhamento de tela e a gente vai daqui a pouquinho voltar a discutir. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa terceira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor. Eu sou a professora Cristiane Mota Leite e nessa terceira aula prática nós vamos falar do sistema muscular, dos músculos. Os diferentes tipos de músculos que estão presentes no nosso corpo, nós temos 3 tipos principais, então nós vamos ver quais são esses músculos e também que características histológicas eles têm, né? Quais são ali as estruturas microscópicas que estão presentes nesses músculos que estão aí distribuídos pelo nosso organismo. E também vamos falar das características anatômicas, dos principais músculos que formam o nosso corpo. Nós temos aí aproximadamente 700 músculos, nós não vamos falar de todos porque fica inviável, mas nós vamos citar aqui e identificar os principais músculos que estão presentes no nosso corpo. Na cabeça, no pescoço, no nosso tronco, nos nossos membros, os principais músculos que nós temos aqui distribuído pelo nosso corpo. Mas qual é a importância de estudar o tecido muscular? De conhecer o sistema muscular. A grande importância é que os músculos, como várias outras estruturas do nosso corpo, né, trabalham ali em conjunto com outras estruturas para manter o quê? O funcionamento do nosso corpo. Então, nós também dependemos do sistema muscular para que o nosso corpo funcione dentro de um padrão que nós chamamos de homeostasia, tá? E essa homeostasia é manter
manter as funções do nosso corpo ali no basal, né, na normalidade. Então, qualquer coisa que se altere no nosso corpo, nós temos mecanismos que vão ser acionados e que vão voltar, né, ali as funções do nosso organismo para aquilo que está dentro da normalidade. Um desses sistemas que são acionados é o sistema muscular também. Embora ele tenha, né, como a principal função, ou que a função que a gente mais lembra, a de gerar movimentos, porque o movimento que nós fazemos, ou seja, o movimento, né, voluntário, e mesmo movimentos involuntários, são gerados a partir de contração de músculo, ou de músculo estriado esquelético, ou de músculo cardíaco, ou de músculo liso. Então, os movimentos, eles são resultado, na verdade, de contração muscular. Então, a principal função, a que a gente mais lembra, sempre é a geração de movimentos. Mas os músculos, eles também têm outras funções importantes no nosso corpo. Uma delas é estabilizar estruturas e órgãos no nosso sistema. Porque se a gente tivesse só os ossos, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui no abdômen só os ossos para segurar as nossas vísceras, a gente teria víscera caindo aqui pelo nosso corpo. Então, nós temos a parede abdominal formada toda revestida de músculos e isso vai segurar essas vísceras e outras estruturas que nós temos na cavidade abdominal, impedindo, né, que elas saiam da posição e também impedindo que elas sofram algum tipo de dano do meio externo. Então, também tem função de proteção, de estabilização de estruturas do nosso corpo e também função de proteção. Uma outra função muito importante do tecido muscular é que ele tem capacidade de armazenar algumas substâncias e também de remover algumas substâncias do nosso corpo. Que substância que esse músculo ele pode armazenar lá no interior dele? Uma delas é o cálcio. E o cálcio ele é extremamente importante porque sem o cálcio a gente não tem contração muscular. Então esse cálcio que é armazenado ali dentro do retículo sarcoplasmático, lá dentro do nosso músculo, ele vai ser importante porque ele vai trabalhar, né, ele vai atuar no mecanismo de contração muscular. Uma outra substância que também é muito importante que é armazenada nos músculos é o glicogênio. O glicogênio ele é usado o quê? Para a geração de energia, né? Então ali no metabolismo das nossas células, elas utilizam o quê? Glicose, elas geram energia e esse glicogênio é formado por várias moléculas de glicose, então ele vai também atuar gerando energia nas nossas células. Então, é muito importante. Claro que o maior local de armazenamento de glicogênio é no fígado, mas o nosso tecido muscular também consegue armazenar essa substância. Falando de eliminação, como que o músculo ele pode atuar aí, eliminando alguma coisa do corpo, como que ele atua nessa função? Nós temos no nosso corpo diferentes esfíncteres e esses esfíncteres são formados por músculos que estão dispostos como se fossem anéis. E qual é a função desses esfíncteres? Eles geralmente estão em órgãos para ou ali permitir a saída de alguma coisa do órgão, né, ou manter essa substância, esse material ali dentro do órgão. Então, nós temos esfíncteres e eles são anéis mesmo que fecham e abrem, e quando eles abrem e fecham, eles vão ou manter substâncias ou eliminar substâncias do nosso corpo. Um exemplo disso daí é o esfíncter que nós temos lá no ânus. Ele vai permitir que a gente elimine as fezes ou que elas sejam mantidas ali na região do reto, né? Nós também temos ali no sistema urinário esfíncteres que vão, o quê? Quando eles se abrem, né? A gente tem a eliminação da urina, quando eles estão fechados, a gente consegue manter a urina ali dentro da nossa bexiga, sendo armazenada ali dentro da nossa bexiga. Então, uma das funções dos músculos também é permitir armazenamento e também remoção de substâncias do nosso organismo. E uma outra função bastante importante do sistema muscular, do tecido muscular, é geração de calor, né? A gente chama de termogênese. O músculo, quando ele se contrai, ele acaba gerando calor, tá? Então, ele também tem essa atuação
ali na manutenção de temperatura corporal, na geração de calor no nosso organismo. Então, essas são as principais funções. Claro que o músculo tem aí várias outras funções no nosso corpo, mas essas são as principais funções que esse sistema vai executar no nosso organismo. Agora, para a gente iniciar de fato a nossa terceira aula prática, que fala de sistema muscular, nós vamos então ver quais são os objetivos, quais são os procedimentos dessa aula. Vamos lá comigo então, para a gente ver quais são esses procedimentos. Vamos lá, para a gente conhecer os procedimentos da nossa aula. Nós vamos trabalhar nessa aula com a parte que nós chamamos de histologia, né? Análise histológica. Nós vamos ver as estruturas microscópicas do sistema muscular, do tecido muscular. Então, nós vamos falar de tipos de músculos. Nós vamos ver as diferenças dos diferentes tipos de músculos que nós temos nesse sistema. E vamos avaliar, aí já olhando as características microscópicas, a estrutura da fibra muscular. Lembrando que o músculo, ele é formado, pelas fibras musculares. Então, nós vamos observar como são as estruturas dessa fibra muscular aí no nosso músculo. Então, na primeira parte dessa aula prática, nós vamos avaliar os aspectos histológicos do tecido muscular, diferenciando um tipo do outro. O que eles têm em comum, o que eles têm aí de diferente um do outro. Nós vamos também identificar e reconhecer aqui os principais músculos do corpo humano e também os principais ligamentos. Nós temos inúmeros músculos, inúmeros ligamentos, mas nós vamos observar aqui os principais músculos e ligamentos que fazem parte do corpo humano. Então, passando para a nossa primeira parte dessa aula, nós vamos então para a observação histológica do sistema locomotor. A gente vai diferenciar aqui os tipos de tecido muscular que nós temos no corpo, as características histológicas desses diferentes tipos de músculo. Nós vamos então, aqui nesse momento, começar o estudo e a exploração de lâminas histológicas digitais. Que lâminas nós vamos utilizar nesse momento da nossa aula? Nós vamos aqui observar a lâmina de músculo estriado, aqui de gato, de músculo esquelético de coelho. Nós vamos também avaliar aqui a lâmina de músculo cardíaco, aqui de porco, todos eles corados com hematoxilina e eosina, e também nós vamos observar o músculo liso. Aqui na lâmina de músculo liso, o que a gente vai, em que tecido, em que estrutura que nós vamos buscar esse músculo liso para observação? Na lâmina de útero proliferativo. Nessa lâmina é que nós vamos buscar o tecido muscular liso para que a gente consiga observar quais são as características histológicas desse tecido, Então, nós vamos observar aqui músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e também o músculo liso, que são os 3 tipos de músculos que nós temos, Então, nós temos aqui esses 3 tipos de músculos e eles são formados por células que têm a capacidade de contração, Então, tanto o músculo liso, quanto o músculo cardíaco, quanto o músculo esquelético apresentam essa capacidade, as células musculares, as fibras, célula muscular ou fibra muscular, ela tem capacidade de contração. Por isso que a gente consegue contrair o nosso músculo como um todo e isso acaba resultando, de alguma forma, em algum tipo de movimento, voluntário ou involuntário. Para que a gente faça essa observação, nessa exploração dessas lâminas histológicas, nós vamos lançar mão aqui do software, do Imagescope, e usando o Imagescope nós vamos então abrir as nossas lâminas e fazer essa exploração, esse estudo, essa observação das características anatômicas do tecido muscular. Lembrando que você vai aí, depois que fizer essa observação da lâmina, vai esquematizar, vai desenhar, o que você está observando aí na imagem. E não esqueça de colocar uma legenda aí na sua figura, porque depois fica muito mais fácil para reconhecer, qual é a estrutura que você desenhou, ok? Então, lembrar que precisa esquematizar o que está sendo observado aí na imagem. No primeiro
procedimento dessa parte da análise histológica, nós vamos então explorar aqui a lâmina de músculo estriado. Então aqui a gente vai avaliar o músculo estriado esquelético. Nós temos dois tipos de músculos estriados. Nós temos o músculo estriado esquelético e o estriado cardíaco. Agora nós vamos lançar mão aí do estriado esquelético. O que que a gente vai observar, o que que a gente vai identificar nessa lâmina? A presença aqui das estriações transversais, tá? Então, por isso que o músculo, ele é chamado de estriado, porque ele apresenta essas estriações transversais que podem ser observadas aí na lâmina histológica. Essas estriações são a presença aí dos filamentos grossos e finos, né, das bandas presentes no sarcômero da fibra muscular. Então a gente consegue observar essas estriações transversais e é uma das características histológicas que acaba diferenciando esse tecido dos demais, tá? E também vamos observar nessa lâmina a localização dos núcleos, tá? Porque no músculo estriado cardíaco, ele difere aqui do músculo estriado esquelético quanto à localização dos núcleos. Então, é importante que a gente consiga aqui observar a presença dessas estriações transversais e também a localização desses núcleos, ok? Então, começando a nossa avaliação, nós vamos então abrir aqui o nosso software para que a gente possa então fazer a identificação dessa lâmina. Então vamos abrir nosso software aqui. Aqui nós vamos ter, né, a lâmina abrindo aqui. Nós temos aqui a nossa lâmina, que é de músculo estriado de gato. Então, aqui nós temos a nossa lâmina de músculo estriado de gato, que é a nossa primeira lâmina que vai ser aqui avaliada. Então, a gente tem o músculo como um todo e a gente vai, então, procurar as características histológicas que nós queremos. Então, nós vamos aumentar, vamos dar um zoom aqui, ó. Primeira observação que a gente consegue ter aqui, que nós temos as fibras, ó, dispostas de diferentes formas. Aqui eu tenho um corte, ó, que nós chamamos de corte do corte longitudinal da fibra muscular esquelética. Então, procurando aqui, se a gente aumentar um pouquinho mais, ó, aqui nós já temos um corte longitudinal, tá? Então, aqui, ó, corte longitudinal, aqui um corte mais transversal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente consegue observar, ó, aqui que a gente tem a fibra muscular de diferentes formas aqui, ó, né, diferentes orientações devido ao corte que a gente tem aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se a gente acha aqui, a gente tem um local, ó, em que nós temos corte transversal da fibra muscular esquelética, tá? Então, aqui é como se ela tivesse, como se fosse um cano em pé e eu cortasse ali o meio do cano e fosse observar. A gente vê tudo o quê? Redondinho, tá? Então, aqui é um corte transversal e se a gente correr a nossa lâmina aqui, ó, já tem um corte que nós chamamos de longitudinal. Qual que é a importância, características importantes aqui nesse músculo esquelético? Eu vou ter aqui, ó, essa fibra, né? Essa fibra muscular, ou essa célula muscular, ela é uma célula longa, tá? Então, aqui, ela é uma célula longa. Nós temos aqui como característica a presença de um núcleo que é mais deslocado para a periferia. Então, aqui no corte transversal, a gente consegue observar exatamente isso, ó. O meu núcleo, ó, está deslocado aqui mais para a periferia da minha fibra muscular, ó. Então, aqui eu tenho uma fibra muscular e aqui eu tenho meu núcleo deslocado para a periferia. Tá? Então, essa fibra muscular, ela é multinucleada, ela não tem só um núcleo. Vamos diminuir aqui para a gente observar. Aqui o corte o corte longitudinal, desculpa, para a gente ver, ó. Aqui a gente consegue observar, ó. Aqui eu tenho uma fibra muscular, aqui eu tenho outra fibra muscular, aqui eu tenho outra fibra muscular. Se a gente observar aqui, olha quanto núcleo nós temos aqui deslocado para a periferia. Então, uma das características mais importantes aqui é que essa célula, ela é multinucleada, tá? Ela é uma célula longa, ela é uma célula multinucleada, o núcleo está deslocado para a periferia
lá no nosso corte, se você correr a lâmina, você também vai conseguir observar isso, ó, que aqui, mais na periferia, a gente encontra, ó, a gente consegue observar melhor esse núcleo, ó, deslocado aqui na periferia, tá? E apresenta estriações. Se a gente observar aqui, deixa eu pegar uma região que está mais aqui, está mais fácil para a gente observar. Se a gente observar aqui, aumentar, ó, a gente vai observar que aqui nós temos, ó, vários risquinhos transversais, né? Então, esses risquinhos transversais aqui, ó, são as estriações, tá? Então, nós temos vários risquinhos transversais. São as estriações que estão presentes aí na fibra muscular esquelética. Então, essas são as características que nós precisamos observar aqui na fibra muscular esquelética. Qual que é a importância da fibra muscular esquelética? Ela se contrai, né? Ela tem essa capacidade de contração. Então, isso aqui, ó, né, é uma visualização do quê? Do sarcômero, né? Das bandas claras e escuras do sarcômero. Se tem esse sarcômero, tem fibras, tem proteínas contráteis aqui, miosina, actina, né? Não só miosina, actina, mas tem atinina, nebulina, que são proteínas que vão atuar aí no processo de contração muscular. E aqui no caso da fibra muscular esquelética, o que nós temos é uma contração de músculos esqueléticos, que são músculos voluntários, tá? Então, se eu quero dobrar meu braço, se eu quero falar, eu consigo fazer isso, por quê? Porque a contração desse tipo de tecido, ela é de controle voluntário. Eu consigo controlar, ok? Então, essa é a nossa primeira lâmina. As características que nós temos que ver aqui, exatamente aqui, né? É a presença dessas estriações transversais e a localização desses núcleos, ó, deslocados aqui para a periferia. E lembrando que essa célula muscular estriada esquelética, ela é uma célula, ela é uma fibra, uma célula multinucleada. Olha quanto núcleo nós vamos ter aqui, ó, né, na célula, tá bom? Então, nós temos essa característica aqui dessa célula multinucleada. Voltando lá na nossa aula, vamos então para a nossa próxima lâmina, para a gente ver o que a gente precisa observar. Na nossa próxima lâmina, que é a lâmina de músculo esquelético também, mas aqui o músculo estriado esquelético que a gente vai observar é de coelho, tá? Então, nós vamos observar as mesmas características que nós vimos na lâmina anterior. A presença das estriações transversais e também a localização desses núcleos. Então, nós vamos procurar essas características histológicas na nossa lâmina. Vamos lá, então, para a nossa lâmina, para a gente observar aqui. Então, nós temos aqui o músculo esquelético, né, estriado esquelético de coelho, aqui uma visão geral desse músculo estriado esquelético, mas para a gente observar aqui, né, a presença aí da musculatura, tá? Na verdade, a gente vai ter essa musculatura aqui cortada em diferentes sentidos também. Então, vamos aumentar aqui para a gente observar. Olha só, aqui nós temos músculo cortado na longitudinal, vamos correr aqui. Cuidado para não confundir isso aqui, ó, é músculo também, mas isso aqui não é, né, é um vaso sanguíneo, tá? Então, aí já é um outro tipo de músculo que a gente tá, não é estriado esquelético. Então, vamos observar aqui, ó, aqui a gente já tem um músculo cortado já na transversal, ó. Então, a gente consegue observar exatamente isso aqui, né? Ele cortado aqui na transversal e aqui, ó, cortado no longitudinal, no sentido longitudinal aqui desse músculo, tá? Então, vamos começar a observar as características histológicas aqui. Nós vamos ver o quê? Que nós temos a presença de várias fibras musculares juntas, unidas aqui. Quais são as características que nós temos aqui? Nós temos aqui, deixa eu procurar uma longitudinal, mais numa posição melhor para a gente observar. Vamos diminuir aqui, essa região aqui. Vamos olhar aqui. Ó, aqui a gente consegue ver muito bem, ó, cortado no longitudinal. E aqui a gente observa, ó, aqui fica mais fácil da gente observar o quanto essa célula, ela é longa, tá? Então, essas células são muito longas.
Elas são cilíndricas, a gente consegue observar, né, no corte, aqui, ó, nós temos um corte transversal, a gente consegue observar que essa célula, ela é cilíndrica, ó, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ela é cilíndrica, ela é muito longa, ela é multinucleada, a gente observa muito bem aqui, ó, quanto núcleo, e esses núcleos, eles são deslocados para a periferia. Tá? Então, essa característica desse núcleo aqui, desses núcleos aqui deslocados para a periferia, é muito importante, porque é isso que vai ajudar a gente, principalmente, é o que vai ajudar a gente a diferenciar esse músculo estriado esquelético do músculo estriado cardíaco, tá? Embora em algumas existem estruturas no cardíaco que não tem aqui, mas com coloração, por exemplo, com hematoxilina e eosina, às vezes fica difícil de observar. Então, essa presença desses vários núcleos para a periferia acabam auxiliando na diferenciação desses dois tipos de músculo, tá? Se a gente aumentar aqui, ó, a gente observa a presença, ó, das estriações, ó, os risquinhos aqui, ó, cheio de risquinho transversal, tá? Ó, só risquinho transversal aqui, olha aqui. Aqui também, ó. Essas são as estriações transversais, tá? Então, aqui a gente observa essas estriações transversais. Se a gente voltar lá nos cortes lá, vamos puxar aqui para a gente ir lá no corte transversal. E vamos aumentar o tamanho aqui. Aqui a gente observa bem essa característica que a célula é cilíndrica, os núcleos deslocados aqui na periferia. E uma coisa que a gente consegue observar aqui, que fica fácil da gente observar aqui, é que essas células musculares, né, se a gente for observar, cada fibrinha dessa aqui, acho que aqui está mais bonitinho para a gente ver, ó. Cada fibra dessa aqui, ó, ela tem uma camadinha de tecido conjuntivo, ó, envolvendo cada uma delas aqui, ó. Essa camada de tecido conjuntivo que envolve aí essa fibra muscular, ela é chamada de endomísio, tá? Então, essa camada delicada aqui de tecido conjuntivo que vai envolver cada uma dessas fibras musculares aqui é chamada de endomísio. E aqui eu tenho várias fibras musculares, ó, várias fibras musculares juntas aqui. Todas essas fibras musculares juntas formam uma estrutura que nós chamamos de fascículo, tá? Um feixe de fibras musculares ou um fascículo. Esses feixes de fibras musculares, eles são também envoltos, ó, aqui por tecido conjuntivo, por uma camada de tecido conjuntivo. Se a gente olhar, tá? Vai ter uma camada aqui de tecido conjuntivo envolvendo. Esse tecido conjuntivo que envolve aí o fascículo é chamado de perimísio, tá? Vários fascículos juntos, agora a gente vai ter que diminuir para observar. Aqui eu tenho um fascículo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Então, vários fascículos juntos, eles vão, né, estar unidos aí, formando o nosso músculo propriamente dito, tá? Então, esses fascículos, eles estão unidos e eles são revestidos também, é que aqui a gente não vai conseguir observar por conta do corte, mas eles são, né, quando a gente tem um fascículo, a gente tem eles todos revestidos assim, ó, por uma camada de tecido conjuntivo também, que nós chamamos essa camada mais externa de tecido conjuntivo de epimísio, tá? Então, isso são características histológicas que nós conseguimos observar aqui nessa lâmina, além das estriações transversais e a presença aí desses núcleos deslocados para a periferia, tá? E a grande importância desse músculo, só mais uma vez para a gente relembrar, é que eles são responsáveis, a contração deles, né, é responsável pelos movimentos voluntários do nosso corpo. Então, o nosso andar, o nosso falar, o ato da gente engolir, mastigar, tudo isso envolve contração desses músculos esqueléticos, tá? Então, essas são aí as características principais e importantes que nós temos que observar aí nessa lâmina de músculo estriado esquelético. Voltando lá para os nossos slides, nós vamos então para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de músculo cardíaco. Nessa lâmina de músculo cardíaco, que também é um músculo que nós chamamos de estriado, então o músculo cardíaco também é um músculo estriado,
O que nós vamos observar? Que características histológicas nós vamos observar? A presença das estriações transversais, também vai ter estriações transversais, porque é um músculo, né, classificado como estriado. A localização desses núcleos, aqui é importante porque essa localização dos núcleos vai diferenciar esse tecido do tecido muscular estriado esquelético. E aqui a presença dos discos intercalares, tá? Os discos intercalares, eles só estão presentes aqui no músculo cardíaco, tá? É o único músculo que vai ter aí a presença desses discos intercalares. Nós vamos observar lá na histologia que a célula muscular cardíaca, ela é uma célula que nós chamamos de célula ramificada, tá? Então, é uma célula que tem umas ramificações, tá? Como se fosse isso aqui, ó. Seriam aqui duas células cardíacas, né? Aqui o núcleo dessa célula, aqui o núcleo dessa célula, e elas unidas aqui, ó, por essa região, tá? Então, elas são células que nós falamos de células ramificadas e aqui, ó, unindo uma célula à outra, nós vamos ter exatamente a presença do disco intercalar. E esse disco intercalar é extremamente importante aqui na célula cardíaca, porque vai dar adesão, então essa união de uma célula com outra aqui é dada pela presença desse disco intercalar e também ele permite a passagem de potencial de ação, de impulso aqui de uma célula cardíaca para outra. Isso é importante para sincronizar a contração do nosso músculo cardíaco, tá? Falando em músculo cardíaco, como, né, o próprio nome desse tecido já fala, só está presente aí no coração, tá? Então, a gente só tem esse tipo de músculo no coração. Lá no nosso coração, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a parede do coração. Então, lá na parede do coração, o que a gente vai ter? A gente vai ter as camadas que formam essa parede do coração. A camada intermediária é a camada que é formada, que a gente chama de músculo cardíaco, tá? Então, ela é formada desse tipo de músculo, com essas características, né? Com células ali ramificadas, que apresentam discos intercalares, e 90% da parede do coração é músculo cardíaco. Então, é extremamente importante a ação desse músculo para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque o coração, ele atua no nosso corpo como uma bomba. É ele que vai ser responsável por bombear, por ejetar o sangue que vai circular através da nossa circulação sanguínea, através dos nossos vasos sanguíneos, e que vão acabar o sangue que vai acabar chegando lá nos nossos tecidos periféricos. Então, para que chegue esse sangue nos tecidos periféricos, nosso coração ele tem o quê? Que bombear esse sangue, né? Então, ele exerce ali uma força de contração grande para que ele consiga bombear esse sangue, que ele chegue, por exemplo, lá no dedinho do meu pé, né? Então, para que ele chegue lá, a distância do coração até lá a ponta do dedo do meu pé, eu preciso que ele tenha, né, ali, ele exerça um trabalho que seja potente a ponto de conseguir fazer com que esse sangue, ele circule dentro dos vasos e chegue lá na pontinha do meu pé. Mas para isso, né, ele tem que ter ali, tem que ser formado por um tecido que consiga, né, fazer essa contração com eficiência, que é o músculo que a gente chama de músculo estriado cardíaco, tá? Então, que está somente presente ali na parede do coração. Qual que é a importância do nosso coração bombear o sangue até lá na pontinha do meu pé, ou por todo o tecido do meu corpo? Porque é o sangue que vai levar os nutrientes, oxigênio para as nossas células, e com isso elas vão então funcionar, né? Porque elas vão executar o seu metabolismo, e executando o seu metabolismo, elas vão então gerar energia que vai ser utilizada para o seu funcionamento. Então, por isso que é importante que o sangue chegue lá, né, em todos os tecidos do nosso corpo, no cérebro, no pé, na ponta das mãos, nas nossas vísceras, por todo o nosso corpo. E quem executa
executa esse trabalho é o músculo estriado cardíaco lá da parede do nosso coração. Então, agora que a gente já sabe quais são as características que nós vamos observar lá na lâmina de músculo cardíaco, presença de disco intercalar, que só tem nesse tipo de tecido, e também ali localização dos núcleos e as estriações transversais, nós vamos então para a nossa lâmina. Vamos lá para a nossa lâmina para a gente ver quais são essas características. Vamos lá então para a gente observar quais são essas características na lâmina do músculo cardíaco. Então, procurando aqui, nós vamos buscar a nossa lâmina de músculo cardíaco. Então, aqui, né, músculo cardíaco de porco, tá aqui mostrando, né, aqui toda a musculatura, esse miocárdio, né, que a gente fala, que é essa parte do coração que é formada aí por esse músculo estriado cardíaco. E aqui, então, nós vamos observar essas características. Vamos aumentar, então, aqui, para que a gente consiga observar. Ó, aqui, a gente vai observar ó, a presença desse músculo, tá? Então, aqui nós temos, ó, fibras musculares no corte longitudinal e aqui, nessa região aqui, nós temos, ó, a presença, bem nessa região aqui, a presença das fibras musculares, mas aqui elas já aparecem com um corte que nós chamamos de corte transversal. Quais são aqui as características que nós observamos aqui? Vamos pegar aqui essa região do corte aqui, ó, das fibras com corte longitudinal. O que que a gente consegue observar aqui? Nós temos aqui, né, a fibra, né, aqui, ó. Isso aqui é uma fibra, isso aqui, ó, exatamente o que eu falei, ó. Olha ela se ramificando aqui. Isso aqui é uma célula do músculo cardíaco, ó. Ó como ela se ramifica. Tá? Mostrando exatamente essa característica da célula se ramificar. Uma outra característica, se a gente observar essa fibra aqui, ó, o que que observa? A presença de um único núcleo, tá? Então, uma das características desse tipo de célula do músculo cardíaco, da célula do músculo cardíaco, é que ela só tem um núcleo, ela é uninucleada. São células ramificadas, como a gente observa nessa, né, na morfologia dessa célula aqui, e essas células, elas são unidas umas às outras pelos discos intercalares. Então, na coloração de hematoxilina e eosina, que é essa coloração que nós temos aqui, esse tipo, né, de estrutura, o disco intercalar, ele é mais difícil de ser visto, tá? Mas se a gente correr a lâmina aqui, a gente consegue procurar aqui e tentar achar aqui na nossa lâmina um local em que a gente tenha aqui a presença que fique mais fácil. Presença a gente vai ter em todos os locais aqui, porque essas células vão estar todas umas unidas às outras por esses discos intercalares, mas devido à coloração, fica um pouquinho mais difícil da gente observar. Então, vamos correr a lâmina aqui até a gente achar um local em que fique fácil aqui, ó, da gente observar essa característica. Também, né, esse núcleo aqui que a gente pode observar aqui, já correndo aqui nessa parte de corte transversal, o que a gente observa é que também essa fibra muscular, ela é cilíndrica, mas o núcleo aqui, ó, ele não está deslocado para a periferia, ele é um núcleo que é mais centralizado, tá? Então, é diferente lá da nossa que eu tinha um núcleo mais deslocado para a periferia. Aqui, ó, o meu núcleo, olha aqui, ó, ele é mais central, tá? Então, o meu núcleo, ele é mais centralizado. E lembrando que a célula muscular cardíaca, ela tem somente um núcleo, ela é uninucleada. Vamos buscar aqui, vamos correr aqui a nossa lâmina, vou diminuir um pouquinho aqui só para a gente tentar observar aqui a presença desses discos intercalares, tá? Então, a gente vai buscar aqui, porque a coloração com hematoxilina e eosina, ela é bem mais difícil da gente conseguir observar a presença dessa estrutura. Existem colorações que são específicas para observar aí o disco intercalar, tá? Mas aqui a gente vai correndo até a gente achar um local onde a gente consiga observar a presença dessa estrutura. É um risquinho lilás, tá? Então, assim, você vai observar como se fosse um risquinho mesmo, bem lilás clarinho,
ou mais retinho, ou ele vai ter aí um formato como se fosse uma escadinha aí entre uma célula e outra, tá? Então, aqui para a gente observar, vamos ver se aqui a gente consegue ver. Então, correndo aqui nossa lâmina, então a gente aproveita para observar aí exatamente as características dessa célula. Também é estriada, então a gente também vai observar que aqui, ó, nós temos as estriações transversais. Essas estriações transversais, elas são menos evidentes aqui no músculo cardíaco do que no músculo esquelético. E aqui, ó, eu tenho um disco intercalar, ó. Aquilo que eu falei, parece um risquinho um pouquinho mais roxinho, ó. Tá? Então, aqui eu tenho um disco intercalar. E esse disco intercalar, ele é extremamente importante, porque ele que vai dar a adesão entre as células cardíacas e ele também, ele tem aí a presença de junções comunicantes. E devido à presença dessas junções comunicantes, é que ele vai permitir que haja aí a transmissão do impulso, né, para gerar aí a contração entre as células vizinhas. E isso é importante para que a contração no músculo cardíaco, ela seja o quê? Uma contração mais sincronizada. Porque se não for sincronizada, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, a câmara cardíaca, cada local contraindo em um momento. E isso acaba, né, represando o sangue ao invés de ejetar o sangue do coração. Tá? Então, ali nós vimos um disco intercalar, ó, bem aqui nós temos ele, um disco intercalar. Nós temos aqui também a presença, se a gente aumentar aqui, das estriações transversais. Essa célula é uma célula ramificada, apresenta um único núcleo e esse núcleo é mais centralizado, tá? Como a gente consegue observar melhor aqui quando a gente observa, ó, o corte transversal, tá? É um núcleo mais aqui centralizado e um núcleo único. Essas são as características histológicas importantes que nós precisamos observar aí no músculo estriado cardíaco. Voltando então para a sequência das nossas lâminas histológicas, nós vamos então para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de músculo liso. E aqui na lâmina de músculo liso, o que a gente vai observar como características? A presença, né, das células sem estriação. Então, aqui no músculo liso eu não tenho estriação, tá? E também eu vou observar aqui a presença de um núcleo que é mais centralizado e também único. Então, as células, as fibras musculares lisas, elas são fibras uninucleadas, que nós falamos, nós chamamos de células uninucleadas. Esse músculo liso, onde eu vou encontrar e qual que é a importância desse músculo liso? O músculo liso, geralmente, ele está o quê? Revestindo órgãos, estruturas que são ocas no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, onde eu acho o músculo liso? No útero. Então, uma das paredes do útero é formada por músculo liso. Onde mais eu vou achar músculo liso? Nos brônquios. É importante lá nos brônquios? Extremamente importante. Por quê? Porque o brônquio, na verdade, ele tem, né, é como se fosse um canal. Ele tem um espaço ali dentro dele, como se fosse um tubo de PVC, que tem uma luz ali no interior e em volta músculo liso. Então, esse músculo liso, ele vai o quê? Quando ele contrai e relaxa, ele permite o quê? A alteração ali do diâmetro desse brônquio. Então, vai passar mais ou menos quantidade de ar ali através dos brônquios. Então, é extremamente importante a presença desse músculo liso e que ele também atue ali contraindo ou relaxando na parede do brônquio. Onde mais eu vou ter músculo liso? Praticamente todos os nossos órgãos e estruturas do trato gastrointestinal são revestidos, apresentam uma camada de músculo liso. Tá? Então, essa camada de músculo liso também vai atuar ali contraindo e essa contração acaba resultando em movimentos que vão levar, né, esse alimento que a gente ingere ao longo aí do trato gastrointestinal para que ele seja quebrado, para que ele seja digerido e também depois absorvido os nutrientes que são resultado dessa digestão. Então, um dos movimentos que
que a gente fala que é gerado por contração de músculo liso é o quê? O peristaltismo, tá? Que é aquele movimento que vai empurrando, né, ali o alimento, o bolo alimentar, através do trato gastrointestinal. E uma forma da gente observar a presença, né, a forma com que esse tipo de músculo atua, que é um músculo de ação involuntária, é exatamente se a gente pegar, por exemplo, um fio, né, ali, um macarrão, um filete de macarrão e colocar na nossa boca. Se a gente começa a engolir o macarrão, se a gente soltar a ponta do macarrão, do espaguete que a gente está segurando e esperar, a gente vai ver o quê? Que esse macarrão ele vai começar a entrar e vai em direção ao estômago. Por quê? Porque o músculo liso, ele é de contração involuntária. Só a presença do alimento lá no começo do nosso esôfago já é suficiente para gerar a estimulação, né, que é uma estimulação, na verdade, do sistema nervoso autônomo, para que esses músculos contraiam e quando eles contraem, eles vão contrai, relaxa, ele vai empurrando esse alimento em direção ao estômago, tá? Então, essa é a grande importância do músculo liso no nosso corpo. Vamos, então, para a gente ver a nossa lâmina e ver quais são as características histológicas importantes que nós temos nessa lâmina de músculo liso. Então, vamos lá buscar a nossa lâmina, que vai ser a de útero proliferativo. Aqui nós temos o útero, nessa camada aqui, ó, essa camada aqui que eu estou passando a mãozinha aqui mostrando, ó, essa camada é onde eu vou ter a presença do músculo liso. Aí é o miométrio, tá? Então, vamos aumentar aqui para a gente observar essas características, as características aqui do músculo liso. Então, se a gente olhar aqui, ó, a célula é isso aqui, ó. Então, ela é uma célula que é o quê? Nós também temos uma organização aqui do músculo liso em feixe, tá? Ou ele pode estar em camadas, aqui no caso do útero proliferativo está em camada, e essas células, elas têm, né, como característica aí, que elas são células que são mais alongadas, tá? E se a gente olhar aqui, ó, mais fusiformes, o próprio núcleo aqui, ó, como a gente observa aqui, ó, o próprio núcleo, ele é mais elíptico. Por quê? Porque essa célula, ó, ela é fusiforme, tá? É o formato dessa célula. A célula muscular também é uninucleada, tá? Então, aqui as características são essas. Essa célula, se a gente olhar, não tem estriação, então a fibra muscular lisa não apresenta estriação, tá? Porque ela não tem aí no seu interior o sarcômero, tá? Ela se contrai tudo, mas não tem sarcômero. E aqui também a gente não vai ter a presença dos discos intercalares. Então, se a gente olhar aqui, é um núcleo mais elíptico, a célula ela é mais fusiforme, um núcleo único, né? E aqui a gente não tem estriações e também nós não temos aqui a presença dos discos intercalares. Então, aqui essas são as características importantes que precisam ser observadas nas lâminas, né? Aqui nessa lâmina mais especificamente de músculo liso. Finalizamos então aqui essa parte essa parte aqui da análise histológica, então vamos voltar lá para o nosso slide, e nós finalizamos aqui essa parte da análise histológica, a análise das características, né, histológicas, características morfológicas desse tecido. A partir de agora, nós vamos para o segundo momento da nossa aula prática, em que nós vamos observar os principais músculos que fazem parte do nosso organismo. Então, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, análise anatômica e identificação dos músculos do nosso corpo. Vamos lá, então, para essa segunda parte da observação dessas estruturas anatômicas do sistema locomotor, observando tanto os principais músculos que fazem parte do nosso corpo, como também alguns dos ligamentos, uma vez que nós temos aí vários ligamentos e vários músculos no corpo. Então, nós vamos reconhecer as estruturas anatômicas do sistema locomotor, focando aqui nos músculos e ligamentos. Nós vamos usar o Atlas Digital. Esse Atlas Digital está disponível na biblioteca virtual, é a nossa base OVID, tá? Então, nós vamos utilizar a base OVID para observação dessas estruturas e nós vamos, então, observar aqui os principais músculos da cabeça e do pescoço, dos membros superior e inferior e também os principais ligamentos que estão presentes no joelho e também no nosso pé.
Ok? Então, nós vamos começar abrindo, né? Nós vamos buscar a nossa base óvide para que a gente possa aqui observar esses músculos. Então, vamos lá na nossa base óvide. Então, abrindo aqui a nossa base óvide, ó. Como que eu vou achar esses músculos aqui na nossa base óvide? Nós vamos aqui, ó, nessa região bem aqui embaixo, onde tem essa lupinha, ó, é o search. Nós vamos digitar aqui, ó, muscular system, tá? Então, aqui já até aparece, ó. E aqui nós vamos, então, observar. Aqui está em azul todos os músculos do nosso corpo. Aqui nós vamos observar os principais. Vamos começar aqui da região da cabeça, tá? Então, vou baixar aqui porque eu vou aumentar essa imagem para que a gente consiga observar aqui os principais músculos da cabeça. Então, aqui nós vamos ter, ó, no crânio. Aqui nós temos, né, nesse local aqui que está em azul, do lado de cá é a mesma coisa. Nós vamos ter aqui a aponeurose epicrânica. Então, esse branco que a gente vê aqui, ó, isso aqui é a aponeurose epicrânica. Aqui nós temos, ó, esse músculo aqui, ó, é o occipito frontal, tá? Um dos ramos aqui é o outro. Se a gente girar aqui um pouquinho, nós vamos ter aqui, ó, nessa região auricular superior. Este inteiro aqui atrás, ó, é o temporal, tá? Então, esse é o músculo temporal. Olhando aqui na região da face, nós vamos ter aqui o orbicular do olho. Então, do outro lado também nós temos aqui o orbicular do olho. Esse aqui, ó, é o prócero, tá? Que, na verdade, é do lado de cá e de cá. Então, esse aqui esse é o músculo prócero. É bem aqui, ó, que quando a gente, né, vai ficando mais velho ou quando a gente faz cara, né, de que não está satisfeito, de que está emburrado, é onde franze, né, aqui nessa região entre os olhos, onde a mulherada entra em pânico, né, e aplica botox para não ficar marcado com aquela cara de carrancudo, né, porque vai formando um vinco aqui, ó, né, uma ruga mesmo aí nessa região, e aí a pessoa fica, né, com uma fisionomia mais carrancuda, tá? Então, é aqui, esse músculo prócero aqui que o pessoal injeta, né, o botox para relaxar esse músculo aqui e amenizar essa ruga, essa linha de expressão, tá? Então, continuando a falar aqui, ó, nós temos aqui o músculo nasal, então, de um lado e aqui do outro, ó. Então, aqui é o músculo nasal, do outro lado, tá? Nós temos aqui, ó, o levantador do lábio superior. Aqui nós temos o zigomático menor, aqui é o zigomático maior. Aqui nós temos o risório. Então, quando a gente sorri, né, nós temos a ação, contração deste músculo risório. Aqui é o orbicular da boca. Então, veja que o orbicular da boca, ó, é um músculo que está disposto aqui no sentido circular. Mesma coisa aqui, ó, do orbicular do olho, tá? Então, aqui nós temos o orbicular da boca. Aqui, nessa região aqui, ó, nós vamos ter o mental, né, o mentoniano, o músculo mentoniano, o depressor do lábio inferior, e aqui nós vamos ter o depressor do ângulo da boca. Se a gente girar aqui um pouquinho, tem um músculo que é extremamente importante aqui na face, que é um músculo que nós classificamos ele como músculo da mastigação, que é esse aqui, que é o masseter, tá? Então, ele é um músculo extremamente importante, um músculo da mastigação. Aqui no pescoço nós já vamos ter, ó, aqui o platisma, que é bem nessa região mais, ó, anterior aqui do nosso pescoço, e aqui saindo da região aqui occipital, né? Na verdade, aqui dessa região aqui, ó, até aqui nessa região mais anterior, ó, nós temos esse músculo aqui que é chamado de esternocleidomastóide, porque ele sai aqui do processo mastoide e vai, né, aqui até a região do externo, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele pega bem essa região, um dos principais músculos que nós temos aqui na região do pescoço. Um outro músculo que faz parte da região do pescoço, mas também faz parte da região do dorso, é esse aqui, ó, que é o trapézio, tá? De um lado, do outro. Ele faz parte tanto dos músculos do pescoço, como aqui da região já do dorso aqui do corpo.
Então, esses são os principais músculos que nós temos no pescoço aqui. Nós temos vários outros, temos sim, temos vários. Esses são mais superficiais, nós temos os mais internos, mas esses são os mais, que mais se destacam aqui para que a gente possa observar. Agora a gente vai aqui, né, descer um pouquinho aqui o nosso modelo anatômico para a gente observar aqui os músculos da região já aqui do tronco. Aqui, vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente ter dimensão, né? Aqui nós temos o peitoral maior. Este daqui, né, é o deltoide, tá? Aqui é uma das cabeças, a cabeça anterior do deltoide. Aqui é a continuação dele, a cabeça média, tá? E aqui é a cabeça dele, mas já a região posterior. Então, isso aqui tudo, ó, é o deltoide. Tá? Já é parte do músculo do membro superior, mas está aqui bem próximo aqui do peitoral maior. Nós temos ainda aqui, levantar mais um pouquinho aqui para a gente observar, no abdômen, essa região aqui, ó, esbranquiçada aqui, que é a aponeurose, né, aqui na verdade é a aponeurose do músculo oblíquo externo. Este daqui, ó, é o músculo oblíquo externo. Aqui nessa região a gente tem o serrátil, tá? Bem aqui nessa região embaixo, mais ou menos embaixo aqui do nosso braço. Olhando aqui no dorso, nós temos lá em cima o trapézio, que também faz parte lá né? Começa lá na região do pescoço. Nós temos aqui este, né? Que é enorme aí, pega quase toda a nossa costa, que é o latíssimo do dorso. Continuando aqui, nós vamos ter o glúteo máximo, tá? Então, de um lado do outro. Aqui, ó, nós temos o glúteo médio, tá? Então, esses são aqui os principais músculos que nós temos no dorso. Aqui nós temos o infraespinhal, tá? E temos outros aqui, aqui o redondo menor e aqui o redondo maior, tá? Então, são os principais músculos que nós vamos ter aqui. Olhando aqui a musculatura do membro superior, nós vemos aqui, ó, cabeça anterior, né, do deltoide, a média e aqui a posterior. Então, tudo isso aqui é o deltoide. Aqui nós vamos ter o braquial, bíceps braquial, tá? Aqui é o braquial. E aqui nós vamos ter já a cabeça lateral, tá? Do tríceps braquial, que é mais aqui, ó, da região posterior, ó. Aqui nós temos o tríceps, braquial. Aqui na região anterior é o bíceps braquial, tá? Nessa região aqui. E aqui nós temos o músculo braquial. Se a gente subir mais um pouquinho aqui, nós vamos ver aqui os músculos do braço. Nós vimos do antebraço, aqui nós vamos ver do braço. Então, olhando aqui numa vista que nós chamamos de palmar, como se fosse aqui a minha palma das mãos, eu consigo observar aqui a presença do bráquio radial. Este daqui é o flexor radial do carpo. Esse daqui é o flexor, né, aqui dos dedos, a gente chama de flexor dos dedos, tá? E se a gente girar para cá, ó, eu vou observar aqui, ó, esse é o meu extensor longo do carpo, radial do carpo. Aqui é o meu extensor radial do carpo, mais o outro braço dele. Este daqui, ó, é o extensor dos dedos, tá? Olha lá para onde vai, ó, extensor dos dedos. E aqui é o meu extensor ulnar do carpo, tá? Então, esses são os principais músculos que nós temos aqui. Se a gente olhar aqui, ó, entre aqui os meus dedos, ó, eu vou ter aqui, ó, esses daqui entre os dedos são os interósseos, tá? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente observar. Ó, então, aqui, ó, nós vamos ter o palmar. Aqui, o flexor do dedo mínimo. Estes daqui, né, adutor do polegar.
Aqui nós temos também o abdutor do polegar, tá? Aqui o flexor do polegar. Então, por quê? Porque aqui é o meu dedo polegar, tá? Aqui é o meu dedo mínimo e aqui é o meu polegar. Então, são os músculos que vão fazer parte aqui da minha mão. Aqui, ó, eu vou ter a bursa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para a gente ver aqui a presença, né, dos tendões aqui. Aqui é o músculo, tá? Esse aqui é o músculo flexor dos dedos. Aqui, essa região aqui já é o tendão que vai unir aqui nessa região, tá? Voltando, deixa eu girar aqui para a gente ver. Aqui, mais uma vez, o extensor dos dedos, tá? Então, esses são os principais músculos que nós temos aqui na região das mãos, tá? Na região dos membros superiores. Se a gente diminuir aqui um pouquinho, a gente vai passar para a parte aqui dos membros inferiores. Então, vamos aqui. É claro que se a gente vier aqui, ó, e for removendo esses músculos, a gente começa a observar que embaixo a gente tem outros, ó. Se eu remover ali o oblíquo externo, eu vou, na verdade eu estou tirando aqui a região do oblíquo externo e também da aponeurose. Eu consigo observar, ó, que esse aqui de baixo, deixa eu tirar do lado de cá para a gente conseguir ver, que logo aqui abaixo eu vou ter o quê, ó? O reto do abdômen, tá? Então aqui, ó, eu tenho o reto do abdômen, ok? Então aqui nós temos o abdominal transverso, tá? Aqui é o oblíquo interno, então são músculos que estão mais internos aqui nessa região do meu tronco. E olhar, se a gente olhar aqui, ó, já que a gente está olhando os músculos internos, se a gente olhar aqui entre as costelas, ó, nós vamos ter aqui aqui é o serrátil e aqui, ó, mais interno aqui, né, lá dentro nós vamos ter o diafragma e aqui os intercostais externos. Tanto o diafragma como intercostais externos participam do processo da inspiração. Então, a contração aqui, tanto desses intercostais externos, quanto aqui, ó, do diafragma, que na verdade está lá dentro, né, que a gente não consegue ver aqui. Deixa eu ver se dá para tirar, para a gente observar. O diafragma vai estar aqui, ó. Isso aqui, esse aqui é o diafragma, né? Aí dentro da caixa torácica e entre as costelas, dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, a contração desse músculo e a contração dos intercostais externos é que vão levar ao início do processo da inspiração, tá? Então, eles participam aí do processo da inspiração. Olhando agora aqui, então, a nossa região, né, mais inferior aqui, nós vamos ter os músculos dos membros inferiores. Então, vamos olhar aqui os músculos dos membros inferiores. Então, nós temos aqui os músculos da coxa, aqui os músculos da perna e os músculos dos pés. Então, nós vamos observar aqui na coxa, vamos ampliar aqui um pouquinho, nós temos aqui, este daqui é o reto femoral, aqui nós temos o vasto lateral, aqui nós temos o vasto medial, esse daqui, ó, é o sartório, tá? Então, aqui nós temos o adutor longo, eles são mais internos, o pectíneo, tá? São músculos mais internos aqui. Então, aqui é o vasto lateral, se a gente olhar aqui, ó, ele vem, né? Aqui, região posterior da minha coxa. Aqui na região posterior, uma vista posterior, eu vou ter aqui, então, o femoral, o bíceps femoral. Aqui o semitendinoso, ou semitendíneo, tá? O semimembranáceo e aqui em cima o adutor magno, tá? Então, esses são os principais músculos que eu tenho aqui. Claro que se eu for removendo tudo aqui, eu vou observar que eu tenho outros músculos aqui embaixo, ó, né? Que são os músculos mais internos da região da nossa coxa. Aqui a gente consegue ver o semimembranáceo melhor, ó, o tamanho desse músculo, né? Aqui é o vasto lateral. Aqui é o vasto intermédio ou medial, tá? Intermediário. E aqui o adutor magno. Então, se a gente for removendo aqui, a gente consegue observar esses músculos mais internos aqui dessa região, ok?
Aqui, ó, nessa região aqui, a gente vai ter o quê? A patela, né? Então, aqui nós vamos ter a patela. Aqui, ó, nós vamos ter o reto femoral, mas cobrindo aqui a patela existe, né, um ligamento, que é o ligamento patelar, tá? Nós temos aqui, na verdade, uma fáscia, né, membranosa que cobre essa região na qual a patela está inserida, tá? Então, descendo aqui mais um pouquinho, a gente vai observar o quê? Os músculos que estão presentes aqui, ó, na perna. Então, vamos aumentar aqui para a gente observar. Então, aqui nós vamos ter, ó, este daqui é o tibial anterior. Aqui do ladinho dele, aqui nós temos o extensor longo dos dedos. Este daqui é o flexor, né, longo dos dedos. Aqui nós temos o sóleo, tá? O sóleo, ó, ele pega essa região aqui medial para posterior, tá? Então, aqui nós temos o sóleo, tá? Então, a gente vê que ele vem aqui do outro lado. Aqui nós temos o fibular longo. E se a gente girar aqui a nossa perna, ó, olhar a região posterior, a gente vai ter aqui, ó, o gastrocnêmio, tá? Gastrocnêmio, que é a que a gente chama vulgarmente, né? O nome popular do gastrocnêmio é a panturrilha, tá? Então, aqui, ó, é a nossa panturrilha, mas o nome do músculo é gastrocnêmio, tá? Aqui é o gastrocnêmio. E aqui, ó, nós vamos ter o quê? Um tendão que é um dos mais importantes e mais conhecidos do nosso corpo, que é o que a gente conhece como tendão de Aquiles, mas é o tendão do calcâneo, né? Porque aqui embaixo a gente vai ter o osso calcâneo, que é um dos ossos que faz parte do tarso, né? Que são ossos aqui dos nossos pés, tá? Então, aqui nós vamos ter o tendão do calcâneo, ou conhecido, né, como tendão de Aquiles. Se a gente remover aqui, ó, o gastrocnêmio, a gente consegue observar aqui por baixo o sóleo, tá? A gente vê ele aqui do ladinho, ó, mas se a gente remove o gastrocnêmio, a gente consegue observar ele ali, ó, né? Logo abaixo do gastrocnêmio, esse aqui, ó. Esse aqui que é o sóleo, tá? Então, esses são os principais músculos que nós temos aqui na região da perna. E nos nossos pés, o que a gente vai ter? Vamos girar de volta aqui, né, para a vista anterior do nosso corpo aqui. Então, vamos observar os músculos que estão presentes aqui, ó, nos nossos pés, tá? Aqui. Vamos girar mais um pouquinho, vai ter que ficar assim, senão a gente não vai conseguir observar. Então, olhando aqui nos pés, nós temos aqui, ó, os músculos extensores dos dedos. Este daqui é um músculo extensor do hálux, né, que é o dedão do nosso pé. Aqui nós temos o abdutor do hálux, né, do nosso dedão aqui do pé. Se a gente girar aqui, ó, nós temos aqui, né, o plantar quadrado. Aqui o abdutor do hálux, né, uma outra vista dele. E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo girar aqui para a gente observar. Vamos descer aqui um pouquinho. Ó, e girar para a gente observar bem, né, aqui a região da planta dos nossos pés. Aqui eu tenho o flexor dos dedos, tá? Flexor dos dedos. Aqui eu vou ter os lumbricais, que nós chamamos, tá? Lumbricais. Esses são os músculos lumbricais. Aqui, né, mais uma vez, o flexor do hálux. E aqui o abdutor do hálux, que são os principais músculos que nós temos aqui nos nossos pés, tá? Então, aqui, esses são os principais músculos que nós temos aqui, formando aqui os músculos dos nossos pés, ok? Então, esses são os principais músculos que nós temos no nosso
corpo. Então, se a gente for olhar os músculos do corpo, nós temos quase que 700 músculos formando aqui o nosso organismo. Então, se a gente vê aqui, olha como é o nosso arcabouço, né? Como que é o arcabouço do nosso corpo. Esses músculos aqui são todos músculos estriados esqueléticos. Então, são todos músculos que estão relacionados com algum tipo de movimento voluntário, tá? Então, se eu vou se eu comer, se eu vou falar, se eu vou sentar, se eu vou escrever, todos esses músculos estão envolvidos, são músculos estriados esqueléticos de controle voluntário. Eu tenho só esses músculos aqui formando o meu organismo? Não, né? Além desses músculos que nós chamamos de músculos estriados, nós vamos ter também outros músculos que são formados de músculo liso, né? E o músculo cardíaco, que é o músculo do coração. O músculo do coração vai estar formando uma região que nós chamamos, né, ali na parede do coração, que nós chamamos de miocárdio. Os músculos lisos vão estar revestindo principalmente as nossas vísceras, né? E atuando ali nas nossas vísceras, também promovendo o movimento, porque eles também têm capacidade de contração. Mas a grande diferença do músculo liso para o músculo cardíaco, em termos funcionais, é que o controle do músculo estriado esquelético, ele é de controle voluntário, do estriado cardíaco é involuntário e do músculo liso também é involuntário. Eu não consigo decidir, né? Se eu falar assim, olha, agora eu quero que pare de bater meu coração. A gente não consegue, né? Por quê? Porque nós temos músculos, nós temos células que têm potencial para gerar ali a contratilidade das mesmas, né? Elas conseguem se contrair espontaneamente e com isso o nosso coração fica a todo momento batendo. Então é um controle que nós falamos de controle involuntário. A mesma coisa o músculo liso. É o músculo liso reveste praticamente todas as vísceras, todo o nosso trato gastrointestinal, boa parte do nosso sistema respiratório tem músculo liso associado. Então, são músculos que a gente não consegue E aí eu que caí da chamada no final das contas, né? Mas o vídeo já estava no final. Pessoal, vamos começar com as nossas dúvidas. Hoje, se vocês não me fizerem pergunta, eu vou fazer. Vocês estão aí ainda? Tem alguém me ouvindo?
Eu praticamente cheguei agora, então peguei o finalzinho, tô boiando na aula. Eu vi, Dani. Eu vou começar com algumas perguntas, então, para a gente poder raciocinar, tá bom? Vocês anotaram qual é o nome de um feixe muscular? Eu sugiro que vocês também anotem essas perguntas para vocês estudarem depois, tá? Qual o nome de um feixe muscular? Alguém lembra? Quando a gente tem várias células musculares juntas, a gente forma um feixe muscular. Esse feixe tem um nome. É miofilamento, alguma coisa nesse sentido? Você coloca fascículo, então ele é revestido por uma camada de tecido conjuntivo. Você sabe o nome? Eu não sei se é pra mim, Musculares Daiana. vão formar um Desculpa, eu não tô fascículo. conseguindo ouvir direito. Esse Deu grupinho barulho. Eu tava achando que era internet. Deu barulho de uma moto, depois eu não entendi nada mais. Uma moto. Eu acho que a minha internet está bem ruim hoje também, gente. Olha só, vou repetir. Várias células musculares formam um fascículo. Me ouviram? Sim, voltou o motoqueiro doido. Isso, voltou o motoqueiro, deve estar entregando lanche, só pode. Esse fascículo, ele é revestido por um tecido conjuntivo, uma película, né? Reveste ele. Qual o nome desse revestimento? Perimísio. O nome do tecido, então, que reveste um fascículo é perimísio. Agora, quando a gente tem vários fascículos, a gente constitui uma outra unidade. Qual o nome dessa unidade? Como? Epimísio. Epimísio vai revestir essas várias unidades, tá certo? Seria outra pergunta. Mas a junção do fascículo, ela monta o músculo, tá? A união de vários fascículos constitui um músculo. E o músculo é revestido pelo epimísio. E qual é a sua pergunta agora? Oi? E qual foi a sua pergunta agora? A pergunta que eu fiz foi: a união dos fascículos gera o quê? Gera um músculo. Entendi. Tá? Agora, falando da contração muscular, quando a gente contrai um músculo estriado esquelético, o que acontece? O que a contração do músculo estriado esquelético gera? É uma resposta bem óbvia, gente. Movimento. Isso aí, movimento. Contração do músculo estriado esquelético gera movimento. Exatamente. Perfeito. Agora vamos voltar para a característica muscular, né? A gente também viu sobre tecido muscular cardíaco. E eu queria uma característica morfológica
Isso é estrutura que o tecido cardíaco tem, o músculo cardíaco tem. Ela até fez um desenho de duas células bem feinhas, com uma estrutura entre elas. É uma característica que somente o músculo estriado cardíaco possui. É o disco intercalares? Acertou, Érica. Muito bem. Os discos intercalares. Os discos intercalares, eles propiciam o que a gente chama de junções comunicantes. O que isso significa? Que entre uma célula cardíaca e outra, existe como se fosse um portão, sabe? Como se fosse um portão entre mim, né? Entre eu e meu vizinho. Por que isso acontece? Se a gente for voltar na aula de terça-feira, onde a gente falou de junção neuromuscular, a gente tinha que ter um neurônio implantado numa célula muscular para soltar o neurotransmissor, a acetilcolina. E aí a gente gera contração muscular. No coração é um pouco diferente. O neurônio, ele vai estar em contato com apenas uma célula cardíaca e ele vai soltar o neurotransmissor. Quando ele soltar o neurotransmissor, esse neurotransmissor, através da junção comunicante, ele vai chegar a todas as células. Então, a gente não precisa ter um neurônio em cada grupinho celular, entendeu? A gente tem um neurônio só numa parte celular e quando ele solta o neurotransmissor passa pela junção comunicante por todas as células. Porque no coração é um pouco diferente. No braço eu posso contrair só o bíceps, fechar e abrir só a mão. No coração, não. Eu preciso contrair os dois ventrículos ao mesmo tempo e os dois átrios ao mesmo tempo. Caso contrário, a gente não consegue fazer a recepção e a ejeção do volume sanguíneo. Portanto, as junções comunicantes são uma característica morfológica, né, estrutural, presente só no tecido muscular cardíaco e que dá a ele essa capacidade de contrair de forma sincrônica. E aí, ainda falando do coração, qual o nome do músculo cardíaco? Isso é fácil. Miocárdio. Miocárdio. Justo. Vamos dificultar um pouquinho mais? Vocês sabem qual camada que ele é do coração? Vocês não estudaram isso ainda, tá? É só pra gente já ir se acostumando. O coração tem 3 camadas: epicárdio, miocárdio e endocárdio. O miocárdio é a camada central, tá? Então, a gente tem o epicárdio, que é externo, o miocárdio, que é central, e o endocárdio, que é na parte interior das camadas cardíacas. Infarto agudo do miocárdio. É a morte, então, do tecido muscular cardíaco. E a endocardite, Daiane? A endocardite, então, é a inflamação da camada interna do coração. Endocárdio é o que está revestindo o coração por dentro. Miocárdio é o músculo em si, né, a parte que vai se mexer. E epicárdio é a camada externa do coração. Então, quando a gente tem uma endocardite, a gente está com uma inflamação da camada interna do coração. É uma outra diferença do músculo estriado esquelético para o músculo estriado cardíaco, é que o músculo estriado esquelético consegue fazer... Isso aí não é da matéria, tá, gente? Isso é uma... Não é uma curiosidade, não. É uma outra fase de conhecimento científico. O músculo estriado esquelético, ele consegue fazer exercício anaeróbico, sem oxigênio. Então, quando a gente vai lá para academia e a gente fica fazendo cadeira extensora, leg, supino, esse é um tipo de exercício que a gente chama de anaeróbico. Ele não precisa do consumo de oxigênio.
E a gente está trabalhando fibras do tipo 2, que são as fibras de força. O coração não tem fibras tipo 1 e fibras tipo 2. Ele é igual, ele é todo tipo 1. E aí, quando ele fica sem suprimento de oxigênio, a fibra muscular morre e ela não tem como se regenerar. E é por isso que o infarto ele é tão complexo, porque a gente pode infartar, por exemplo, o quadríceps femoral. Só que a resistência e a capacidade de regeneração dele é muito grande. A do coração. Eu quero, então, agora uma característica do músculo liso. Uma coisa que o músculo liso faz. Qualquer coisa. Bom, ele reveste os órgãos, né? É uma das características. Uhum. Isso. Tem outra? Pessoal, tem mais coisa para falar do músculo liso. Que é a principal diferença dele para o músculo estriado, esquelético. Contração involuntária. Músculo liso, contração involuntária. Ah, Sim. verdade. Até que ela falou dos movimentos de engolir. Exatamente. A gente pode ir um pouco mais profundo. É o revestimento das artérias, é composto de músculo liso, bexiga, né? Essa vontade que a gente tem de urinar, isso é composto de um mecanismo de um músculo liso. Uma outra coisa aí da fisiologia, ainda não é da disciplina, mas gosto sempre de falar para quando chegar na hora vocês já se acostumarem. Se a gente for falar de controle neural do movimento, o músculo estriado a gente pensa. Então, o movimento dele sai do nosso cérebro. O músculo liso a gente não pensa, não é isso? Ele contrai involuntariamente. Então, o controle da contração do músculo liso, ele é medular. A gente não precisa pensar. O controle dele é da medula. E a medula está na coluna. Então, quando a gente tem uma secção medular, por exemplo, por um acidente, essa pessoa ela tende a perder parcialmente o controle do músculo liso. Ele contrai de uma forma assincrônica, seria a palavra. Alguns locais onde a gente encontra músculo liso, a gente já falou alguns, mas vamos lá. Eu mesma dei spoiler. Artérias, mas aonde? Tem músculo liso. Pronto. Isso. O útero Mas também. Útero. Útero. Mas aonde? Estômago, esôfago. No trato gastrointestinal. Isso. Vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. Uhum. Mais o quê? Vaso sanguíneo e artéria, tá, gente? Veia não. Dei outra dica aqui, bexiga. Bexiga tem um importante músculo. Vamos lá. Eu quero agora que vocês falem para mim alguns músculos da cabeça. Ela falou um monte, então só alguns. Occipito frontal, acho que ela falou. Isso, occipito frontal, tá certo. Temporal, eu lembro também. Temporal. É engraçado, é próstero. Próstero. Mas o que? Peraí. Orbicular dos olhos e orbicular da boca, não esqueça. O lingual, facial. Isso. Tem um muito importante. O que? Zigomático. Isso. Tem um muito importante também da mastigação, que ela falou o nome. Maxilar temporal superficial. Isso, tem o masseter. Masseter. Isso, masseter. Então, orbicular dos olhos, orbicular da boca, occipito frontal, temporal, próstero,
masseter, depressor do ângulo da boca. A gente tem muitos músculos no crânio. Agora eu quero 2 músculos do antebraço. Deltoide. Do antebraço. Então, Antebraço. O flexor superficial dos dedos, ele entra? Isso, antebraço, joia. E tríceps braquial. O tríceps é do braço, não é do antebraço. O flexor radial do carpo, ele entra Flexor também? radial do carpo também é do antebraço. Extensor dos dedos também é do antebraço. Tá? Esses músculos do antebraço, eles têm origem comum, tá? O que é isso? Todos os músculos, praticamente todos os músculos do antebraço que fazem a flexão do carpo e dos dedos, eles nascem aqui do cotovelo da parte medial. Então, quando a gente fala que tem epicondilite medial, é uma pessoa que está com uma inflamação da origem dos músculos flexores do carpo. E a extensão do carpo e dedos, ela vem da parte lateral do cotovelo. Então, epicondilite lateral é uma inflamação do tendão comum dos músculos extensores do carpo. Epicondilite lateral é conhecido como cotovelo do tenista. E epicondilite medial é conhecido como cotovelo do golfista. É só a gente lembrar do movimento do skate. Nossa, gente, só eu que tô fazendo pergunta hoje, vocês não vão fazer pergunta, não. Que coisa feia. É aquilo, né? Eu acho que eu não sei nem por onde começar a perguntar. Ai, vocês chegaram a anotar essas perguntas que eu fiz? Alguém anotou as perguntas? Não, eu não anotei porque eu estava caminho do trabalho para casa, não tinha como anotar. Olha só. Então, eu vou fazer o seguinte para ajudar vocês a estudar para essa prova, tá? Eu vou fazer 5 perguntinhas no WhatsApp para vocês responderem. Não vale nota, não é exercício. Não tô com saco. Não faz, não tem problema. Mas é para vocês treinarem a disciplina, tá bom? Outra dica que eu já dei para alguns: construa um resumo. Assiste a aula de novo, faz um resumo. Pega um capítulo de livro, lê, faz um resumo. Troca um resumo com um colega. Faz uma videochamada e um tira a dúvida do outro. Essa matéria ela é muito importante para nossa vida profissional. Não dá para ser fisioterapeuta e não entender de músculo e não entender do funcionamento deles, tá? A gente cuida de função, não de estruturas. Tá bom? Outra dica do relatório que eu falei no começo. O relatório dessa aula, eu não vou sortear o grupo dessa vez. Eu vou deixar vocês se organizarem. Porém, esse relatório não vai ser só lâmina. Eu quero que vocês façam uma citação acadêmica sobre a função de cada lâmina que vocês vão desenhar. Ok? Daiane, desculpa. Tá tendo. Uma interferência. Não sei se tem um áudio. Nossa, tá uma interferência horrível. Tá, uma interferência. Não sei de quem é essa interferência. Eu acho que a Erika tá com o áudio aberto. Deixa eu ativar o. Aí. Era interferência da Erika mesmo. Então, vamos falar de novo. Relatório. Vocês organizem o grupo dessa vez. De 4 a 5 participantes. Eu preciso de um documento
com todas as respostas. Então, vai lá no Word, edita a capa, insere a sua lâmina, insere a lâmina do coleguinha. Para cada lâmina, eu preciso façam uma. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem me fazer. Daiane, teria como repetir tudo, porque Sim. o áudio cortou. Cortou. Para mim também, Vou não consegui mais. Eu entendi até a Gente. parte de inserir a capa, o nome dos coleguinhas e para cada Isso. lâmina. Para Foi até cada onde eu- lâmina, a gente vai colocar o desenho. E além do desenho, eu preciso que vocês coloquem a função daquele tecido. Então, eu coloquei músculo estriado esquelético. Qual é a função daquele tecido? Gerar movimento. Não é a única, mas é uma das. Músculo liso. Contração involuntária. A gente sabe isso, mas a gente tirou isso porque a gente aprendeu ou leu em algum lugar, concorda? Então, a gente precisa citar da onde a gente aprendeu ou leu. Ok? Então, a gente vai fazer uma citação no trabalhinho de vocês. Vocês organizem os grupos de 4 a 5 pessoas. E quem não conseguir o grupo até amanhã, gente, sinaliza, porque deixar para a última hora é meio complicado. Tá? Sinalizem aí, façam os grupinhos. E eu vou mandar no WhatsApp algumas perguntinhas. Vocês não são obrigados a responder, mas eu acho que é legal para a gente treinar. Tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um simulado online. Se vocês se sentirem menos envergonhados de responder, eu posso fazer um formulário online e fazer umas perguntas para vocês treinarem. Simulado é sempre legal, para a gente testar o nosso conhecimento. Beleza pura? Bacana. Eu adorava fazer simulado na faculdade, porque aí a gente treina o conhecimento, entendeu? Eu não vou inserir desenho no nosso simulado, vou pegar mais na parte teórica, tá bom? Pra gente se aprofundar nela. Vou fazer então, combinar com vocês. Vou fazer um simulado e vou disparar no grupo, não é obrigatório responder, mas quem quiser responder vai ser interessante pra gente poder praticar e disseminar o conhecimento. Tá bom? Então, vou deixar vocês descansarem, jantarem, e a gente vai se falando pelo WhatsApp, pessoal. Boa noite e até na terça-feira. Quem quiser me mandando e-mail, eu já vou corrigindo assim que vocês forem me mandando, tá bom? Ok, boa noite. Boa noite. Beleza, Daiana, Boa noite. obrigado, boa noite. Até a próxima. Até a próxima.